Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode, de verdade, mudar a forma como a gente encara os desafios da vida. A ideia é a seguinte: e se toda perda, todo tropeço, não fosse um fim, mas sim um ponto de partida para crescer? Pensa aí, rapidinho, na última vez que alguma coisa deu muito errado. Vinha aquela frustração, né? Aquela dor. São reações super normais, todo mundo sente. A questão é, o que acontece depois desse momento inicial? É isso que realmente define o nosso caminho. E aqui está a grande virada de chave. A mentalidade antiga, a que a gente está mais acostumado, diz que só tem dois resultados: ou se ganha ou se perde. Ponto final. Mas a nova mentalidade propõe uma mudança, radical. A perda vira uma lição. A gente para de perder e começa a aprender. Parece só uma troca de palavras, né? Mas o impacto disso é enorme. Para a gente ver como isso funciona na prática, olha só a história do John Maxwell. Em abril de 2009, ele era o cara da capa da revista Sucesso, o auge. 2 semanas depois, essa aí é a foto de fichamento policial dele. O que aconteceu? Ele esqueceu uma arma de presente na bagagem de mão no aeroporto. Um erro bobo que mostra como a linha entre o sucesso e o fracasso pode ser absurdamente fina. E o mais impressionante de tudo é a reação do Maxwell. Ele não ficou procurando desculpas, sabe? Ele assumiu o erro. Essa citação dele mostra exatamente isso, essa apropriação do que ele fez. E é aí que está o segredo. A responsabilidade é o primeiro passo para a gente conseguir aprender alguma coisa com uma perda. Isso nos leva direto para o nosso primeiro pilar, a humildade. Pensa nela como a atitude interna, o espírito da coisa que abre a porta para o crescimento. Sem humildade, simplesmente não dá para absorver nenhuma lição de verdade. Porque, olha, o orgulho é o maior inimigo do aprendizado. Ele é como um muro. Impede a gente de ver a realidade, faz a gente culpar os outros, negar os fatos e acaba nos isolando. O orgulho, no fim das contas, nos cega para os nossos próprios erros. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente o que é a verdadeira humildade. Não tem nada a ver com ter baixa autoestima, com se achar inferior, nada disso. É sobre tirar o foco do próprio ego e olhar para o quadro geral. É pensar menos em si e mais no que é o certo a se fazer. E, claro, no que pode ser aprendido. Um exemplo clássico é o do John Wooden. Aos 13 anos ele já era a estrela do time de basquete. Mas um dia ele esqueceu o uniforme e o técnico deixou ele no banco. O craque do time. Essa lição de humildade tão cedo na vida moldou toda a carreira de sucesso que ele teve depois. Certo. Com a humildade como nosso espírito, o próximo passo é construir um alicerce firme. E esse alicerce é a realidade. Para a gente aprender, a gente precisa aceitar as coisas como elas realmente são, sem filtro. E para entender a natureza dos desafios da vida, existe uma estrutura bem simples. São 3 pontos fundamentais que a gente precisa encarar de frente. A primeira verdade, que foi muito bem colocada por M. Scott Peck, é essa aí: a vida é difícil. E o primeiro passo para o crescimento é simplesmente aceitar isso. Porque quando a gente para de esperar que tudo seja fácil, os problemas deixam de ser injustiças e se transformam em oportunidades. Isso nos leva direto para a segunda realidade. Essa dificuldade toda era uma experiência humana universal. Ninguém escapa dos problemas. E saber disso, no fundo, nos conecta. Lembra a gente de que a luta faz parte da jornada de todo mundo. E por fim, a terceira realidade, que talvez seja a mais dura de engolir. A vida não é justa. O jogo não começa igual para todo mundo. Por isso que ficar comparando as nossas lutas com as dos outros é uma perda de tempo. O que importa é encarar a nossa realidade e trabalhar a partir dela. E essa citação, ela é perfeita para fechar esse ponto. Ficar dando desculpas não leva a lugar nenhum. Já o fracasso, quando a gente assume ele, é um ponto de partida. Aceitar a realidade é o único caminho que leva para o progresso de verdade. Então, beleza, a gente tem a humildade, tem o alicerce na realidade. Qual é o primeiro passo concreto? É a responsabilidade. É aquela atitude de falar, ok, isso aqui é comigo. É nesse momento que a mudança de verdade começa a acontecer. Para a gente entender o poder da responsabilidade, vamos dar uma olhada na história do Ted Williams. Ele ficou conhecido como a Voz de Ouro. Era um morador de rua com um talento incrível para locução que acabou viralizando e ganhando uma segunda chance na vida. A história do Ted é impressionante. Ele chegou no topo, depois perdeu absolutamente tudo por causa do vício e por anos ficou culpando os outros pela situação dele. A fama repentina que ele conseguiu com a internet não foi o que o consertou. A recuperação de verdade só começou quando ele parou e assumiu a responsabilidade pela própria vida.
E essa é a grande diferença. A mentalidade de vítima nos deixa paralisados. Já assumir a responsabilidade é um ato que nos devolve o poder. A gente não pode controlar tudo o que acontece, mas pode sim controlar como a gente reage. É focar no que é possível fazer daqui para frente. Então, como a gente junta tudo isso? A ideia aqui não é tentar evitar as perdas. Elas vão acontecer, é inevitável. A ideia é estar pronto para transformar cada uma delas num degrau para o nosso futuro. O caminho, então, fica bem claro. Primeiro, humildade, para manter a mente aberta. Segundo, realidade, para a gente não se perder em fantasias e ficar com os pés no chão. E terceiro, responsabilidade, para devolver o controle da situação para as nossas mãos. Esses 3 elementos juntos transformam qualquer perda em um ganho. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Se uma perda só vira um fracasso de verdade quando nada se aprende com ela, o que dá para aprender com a próxima que vier? Essa decisão de transformar a dor em sabedoria está sempre ao nosso alcance.